Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E, como de costume, vamos fazer a leitura de uma página para melhorarmos a ambiência, para acalmarmos nossos pensamentos, nossa mente, para termos um estudo produtivo. Então, leremos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, também ditado pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de nosso querido Chico Xavier. Mas antes de ler a mensagem de hoje, eu gostaria de pedir desculpas que no encontro passado, no estudo da semana passada, eu dei o título do livro como Caminho, Verdade e Vida, mas, na realidade, eu li uma mensagem de Palavras de Vida Eterna. Então, nós lemos a mensagem número 3, Evitando a Tentação. Então, peço desculpas, porque li a mensagem número 3 do Palavras de Vida Eterna, mas dei o título do livro errado. Então, hoje vamos ler a mensagem número 4, intitulada Trabalho. O versículo destacado está narrado em João, capítulo 5, versículo 17. E diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Vamos ver as considerações que Emmanuel faz sobre essa passagem narrada por João. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna, de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Uma bela reflexão, não é? Desde quando nosso Mestre amado está se esforçando por nós? Desde sempre, não é mesmo? Então, vamos seguir o exemplo. É isso que a gente realmente tenta, né? Seguir o exemplo de Jesus, pois ele é nosso mestre e guia. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, abençoe, Senhor, este encontro de estudo. Que possamos nos aprofundar mais uma vez na obra Paulo e Estevão, trazida a nós por Emmanuel e pelo teu servo, Francisco Cândido Xavier. Abençoa-nos o estudo,
que possamos compreender e aprender mais uma vez, com as linhas e entrelinhas da narração. Abençoe nossos lares, que possamos estar aqui lado a lado com o nosso anjo guardião, que sempre nos inspira e nos ajuda na compreensão dos ensinamentos. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo e fazer aquele breve retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Vimos então quando Yoredeb conta aos filhos que ateou fogo na propriedade de Licínio Minúcio, para espanto dos filhos, é claro, não é? E Jaziel, o filho, o alerta, então, para a gravidade do ato. Mas vamos lembrar que sempre que Jaziel se dirige ao pai, ele jamais o acusa, jamais o reprime, o aponta o dedo. Ele simplesmente tenta entender, fazê-lo compreender que ele não deveria, né, no caso aqui do incêndio, ter seguido, né, a voz da vingança, que ele não orou, né? Enfim. E Gesiel, então, mostra que a situação ficou muito grave, porque, inclusive, teve 2 funcionários, 2 servos da propriedade vizinha feridos de morte. Ficaram muito feridos. E eram 2 servos que ajudavam muito, inclusive, a eles. Eles faziam uma troca, né? Um ajudava o outro nas suas propriedades. Então, eram amigos. E, diante daquela situação, Abigail, então, chorava em silêncio, e os 2, para acalmar o ambiente, para buscar o equilíbrio, resolvem, então, cantar, como era o que era feito à época, o Salmo 23. E, enquanto eles cantavam o Salmo, Yoredeb escutava e compreendia, né, o erro que havia cometido, começou, então, suas lembranças, e o peito angustiado, é claro. Logo receberam a visita, né, trazendo um mandato de prisão para os 3, não só para Yoredeb, que foram levados ainda naquela noite para o cárcere. Na manhã seguinte, né, e lá chegando ao cárcere, os 3 ficaram juntos, né? Yoredeb, muito abatido, ficou deitado num canto, e os irmãos trocaram impressões, refletiram muito sobre tudo o que estava acontecendo, buscando manter a fé em Deus fortalecida, tentando compreender, né, os desígnios divinos, né, porque tudo aquilo estava acontecendo. E quando Gesiel, então, fala à irmã que queria assumir a culpa pelo que aconteceu, para livrar o pai do martírio. Então, logo amanheceu, Licínio Minúcio recebeu os prisioneiros, na presença de muitos soldados, e numerosos, né, um número grande de soldados que o acompanhavam. E Yoredeb e os filhos sabiam quão cruéis eles eram, e com certeza os martírios seriam cruéis também, né? E sem qualquer interrogatório ou depoimento de testemunhas, Licínio Minúcio, então, ouvira, ele, né, fez aos 3 ouvirem que quem desacatasse as ordens do império,
né, quem fosse contra as leis do império, deveriam ser punidos com a morte. Então, por fim, eles prenderam Yoredeb, né, o velho Yoredeb, ao tronco, e foi dada, então, a ordem de 20 chibatadas. Mas antes que ele recebesse a primeira, Jesiel se acusou como aquele que havia ateado fogo na propriedade de Licínio Minúcio. E ele é questionado, né? Porque que só agora, então, só naquele momento ele estava dizendo aquilo, e ele disse que, então, ele ficou arrependido, porque viu o pai ia tomar o lugar dele no castigo, mas você cuidou dos servos que se feriram? Sim, mas eu cuidei por consciência pesada, né? Enfim. Mas a surpresa veio porque a grande surpresa que veio foi que Licínio Minúcio, então, resolveu castigar os dois. Ele não livrou Yoredeb, né, do martírio. Ele incluiu Gesiel. Então, os dois ficaram. Gesiel foi amarrado ao lado do pai e receberam as chibatadas, né? E quando estavam no meio das 20 chibatadas, veio a notícia de que o filho, o servo, havia morrido, não havia resistido aos ferimentos. E isso deixou Licínio Minúcio furioso. Furioso porque ele dizia que era o melhor servo que ele tinha, o melhor homem dele. E então ordenou em Jesiel mais 20 chibatadas. Yoredeb, por sua vez, já estava expirando, já estava muito mal, não ia suportar, né? E para Gesiel, então, que quando terminassem, foi dito que quando terminassem as 20 chibatadas, ele fosse recolhido para depois ser encaminhado para o cativeiro das galeras. E nós sabemos, né, já foi bem explicado isso, de que aquele que ia para a galera, cativo das galeras, não saía de lá com vida. Era árduo o trabalho. E tudo isso, essas cenas todas foram assistidas pela jovem Abigail, que pálida, não acreditava no que via. E Gesiel, então, pediu a ela que fizesse a oração, a prece dos aflitos. E aqui nós vemos a mão de Deus, porque esta prece e a forma como Abigail a cantou, né, a declamou, emocionou a todos. E perturbou, inclusive, Licínio Minúcio. Ele ficou atordoado com aquilo. Todos ficaram emocionados com a prece feita por Abigail, né, diante daquele quadro de dor de seu pai e de seu irmão. E daí nós fizemos aqui a pausa no estudo, né, no final da página 41. E hoje, para quem tem, então, essa edição do romance, nós começaremos o estudo na página 42, primeiro parágrafo, da página 42. Então, vamos ver como a história se desenrola. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom imperioso: Justino, leva esta mulher para a rua e solta-a, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Então ele ficou tão mexido com aquilo, né, mesmo com toda a dureza de coração dele,
ele se sentiu incomodado com a presença dela e mandou que ela saísse. Então, aqui nós vemos, né, a ação da divindade, livrando Abigail, né, ele mandando soltá-la, livrando que ela caísse na mão dos homens, dos soldados, né? Sabe lá Deus o que mais poderia acontecer a ela. Desculpa. Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantaneamente, como se obedecesse a estranho staccato, né? Uma estranha pausa. Então ela não chegou, ela cantou as 2 primeiras estrofes e parou. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível, e logo, contemplando o irmão ferido e algemado, com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera: acompanha-me. Ela estremeceu. Todavia, endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de Minúcio, sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, né, este preposto de Minúcio, Justino, modificando sensivelmente a voz, né, estavam só eles 2, deu-lhe a perceber extrema simpatia por sua figura quase infantil, murmurando-lhe ao ouvido comovidamente: minha filha, também sou pai e compreendo o teu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda pressa. Vale-te deste instante de sensibilidade dos teus verdugos e não voltes aqui. Abigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, perguntou extremamente perturbada: e meu pai? Teu pai descansou para sempre, murmurou o generoso soldado. O pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe dos olhos tristes. Todavia, ansiosa por defender-se contra a perspectiva da solidão, perguntou ainda: mas e meu irmão? Ninguém volta do cativeiro das galeras, respondeu Justino com olhar significativo. Abigail levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos de velha porta rangeram, quer dizer, as dobradiças, né, de velha porta rangeram vagarosamente, e o seu inesperado protetor exclamou, apontando a rua movimentada: vai em paz e que os deuses te protejam. A pobre criatura não tardou a sentir o insulamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam, apressados, a via pública. Habituada aos carinhos domésticos, no lar onde o idioma paterno, né, o idioma hebraico, substituía a linguagem das ruas, que era o grego, né, estava em Corinto, a linguagem usada era o grego, sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ninguém lhe notava as lágrimas, nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas íntimas angústias. Estava só. Sua mãe fora chamada por Deus anos antes. Seu pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão, prisioneiro e cativo, sem esperança de remissão. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar ao ninho doméstico? Mas com que fim se haviam sido expulsos? A quem confiar sua enorme desdita?
lembrou-se de uma velha amiga da família. Procurou-a. A viúva Sostênia, muito afeiçoada à sua mãe, recebeu-a com um sorriso generoso da sua velhice bondosa. Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira anelada, falou comovida. Nas perseguições passadas, nossos sofrimentos foram os mesmos. E dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências, Sostênia acentuou. É indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Bem, então temos aqui Sostênia, a viúva, falando para Abigail e para nós, né? Que nós precisamos confiar em Deus, sempre, mas principalmente nas horas mais amargas, que nós tenhamos a certeza de que não estamos sós, né? Precisamos ter essa fé. Estamos construindo, não é? Estamos sim. Que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada posso oferecer-te senão o coração amigo, pois também aqui estou por esmola de pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade da minha vida. Sostênia, disse Abigail suspirando, meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe um cantinho da nossa chácara para ali viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraterna companhia. Que pensas a respeito? Olha a inocência de Abigail, né? Ela não... Ela realmente é uma menina doce, né, habituada ao lar amoroso, né, cheio de carinho, da proteção do irmão, a proteção do pai, e os ensinamentos deixados pela mãe, né, nas escrituras, a fé em Deus, e está aqui ainda pensando em voltar a Minúcio para pedir-lhe, né, vamos ver, uma inocência mesmo, né? Ela não tem maldade. Por quê? Porque no lugar de Licínio, ela faria isso, se alguém pedisse, né? Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou. Quem sabe o questor Licínio se condoerá de minha sorte. Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para casa e levar-te-ei comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida. Oh, coraçãozinho doce, não é? Ainda bondosa, ainda querendo acolher esta que também estava só, assim como ela. Sostênia conchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos. Minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail. Entretanto, não conheces o legado nem a sua camarilha, né? O grupo que o cerca, né? E bajula. Ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto, de modo a não incidires em mais duras humilhações. Então, este é o mesmo conselho que o soldado, né, deu, o Justino, né? Eu fui ver aqui, o nome é Justino. Justino deu esse conselho a ela, vai-te de Corinto imediatamente. E ela que está dando o mesmo conselho. A moça teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, acrescentou. Aceitarei teus conselhos, mas antes de qualquer providência, necessito voltar para casa. Mas para quê? Interrogou a amiga admirada. É imprescindível que partas o quanto antes. Não voltes ao lar. A esta hora é possível já esteja ocupado por homens sem escrúpulos, que te não respeitariam.
convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição, como Ló e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. Fazendo alusão lá do Velho Testamento, no Antigo Testamento, o Ló, sobrinho de Abraão, que também teve que sair, precisou ir embora de onde vivia e foi ordenado que não olhassem para trás. E sua mulher olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Então, ela faz a alusão a essa passagem, que existe no Antigo Testamento. A irmã de Jesiel bebia-lhe as palavras com dolorosa estranheza em face do imprevisto da situação. Passado um momento, Sostênia levou a mão à fronte como a recordar uma providência oportuna e falou com animação. Lembras-te de Zacarias, filho de Hanã? Aquele amigo da estrada de Sencreia? Ele mesmo. Fui informada de que, em companhia da esposa, prepara-se para deixar definitivamente a Acaia, por haver sido assassinado pelos romanos irresponsáveis, nestes últimos dias, o seu único filho. Então, o único filho de Zacarias e de Ruth foi morto, assassinado. Confortado por ardente esperança, concluía com ansiedade. Corre à casa de Zacarias. Se ainda o encontrares, fala-lhe em meu nome. Pede-lhe acolhimento. Ruth é um coração generoso e não deixará de estender-te as mãos generosas e fraternais. Sei que ela te receberá com afagos maternos. Abigail tudo ouvia, parecendo indiferente à própria sorte. Mas Sostênia fê-la considerar a necessidade do recurso e, de recorridos minutos de consolações recíprocas, a jovem, sob o calor causticante das primeiras horas da tarde, pôs-se a caminho para Sencreia. Sencreia é uma cidade litorânea, dando a impressão de um autômato que vagasse na estrada, a que vários veículos e inúmeros pedestres imprimiam considerável movimento. O porto de Sencreia ficava a certa distância do centro de Corinto, uns 11 quilômetros ao leste de Corinto. Ele era situado de maneira a servir as comunicações com o Oriente. Seus bairros populosos estavam cheios de famílias israelitas, fixadas de longa data nas regiões da Acaia, ou em trânsito para a capital do Império e adjacências. A irmã de Jesiel chegou à casa de Zacarias dominada por terrível abatimento. Aliada à vigília da última noite e às angústias do dia, penoso cansaço físico lhe agravava os desalentos. Pernas trôpegas a relembrar o pai morto e o irmão prisioneiro, não reparava em si própria, no mísero estado de seu organismo enfermo e desnutrido. Somente ao defrontar a modesta morada do amigo, verificou que a febre começava a devorar-lhe as entranhas, obrigando-o a refletir nas suas dolorosas necessidades. Zacarias e Ruth, sua mulher, atendendo ao chamado, receberam-na espantados e aflitos. Abigail! O grito de ambos revelava grande surpresa com o aspecto da jovem despenteada, face esfogueada, os olhos fundos e vestes em desalinho. A filha de Ohredebe, perturbada pela fraqueza e pela febre, rojou-se aos pés do casal, exclamando em tom lancinante: Meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa Sostênia lembrou-me vosso afeto, no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e Jesiel escravizado sem remissão.
Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me, por compaixão, em vossa companhia. Abigail abraçava agora Ruth, ansiosamente, enquanto a amiga a acarinhava entre lágrimas. Soluçante, a jovem relatou os fatos da véspera e os tristes episódios daquele dia. Zacarias, cujo coração paterno acabava de sofrer tremendo golpe, abraçou-a com afeto e amparou-a sensibilizado, exclamando solícito: dentro de uma semana, voltaremos à Palestina. Ainda não sei bem onde vamos nos fixar, mas nós, que perdemos o filho querido, teremos em ti uma filha estremecida. Acalma-te. Irás conosco, serás nossa filha para sempre. Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, atormentada pela febre alta, a jovem ajoelhou-se em pranto, procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-a ternamente nos braços e, qual desvelado anjo maternal, conduziu-a a um leito macio, onde Abigail, assistida pelos 2 amigos generosos, delirou 3 dias entre a vida e a morte. E aqui, então, se encerra o 2º capítulo da primeira parte do livro. E vamos entrar, então, no 3º capítulo, intitulado Em Jerusalém. Depois de contemplar angustiadamente o cadáver paterno, o jovem hebreu acompanhou a irmã, que foi levada pelo soldado Justino, de olhar ansioso até a porta de acesso a um dos vastos corredores da prisão. Jamais experimentara tão profunda emoção. Ao cérebro atormentado, acudiam-lhe os conselhos maternos quando asseverava que a criatura, acima de tudo, devia amar a Deus. Jamais conhecera lágrimas tão amargas como aquelas que lhe fluíam em torrente do coração dilacerado. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho? Desejou, num relance, romper as algemas, aproximar-se do pai inanimado, afagar-lhe os cabelos brancos e, simultaneamente, abrir todas as portas, correr no encalço de Abigail, tomá-la nos braços para nunca mais se apartarem nas estradas da vida. Debalde, em vão, se contorceu no tronco do martírio, porque, em retribuição aos esforços, somente o sangue manava mais copioso das feridas abertas. Singultos, suspiros dolorosos abalavam-lhe o peito, a cuja altura a túnica se fizera em rubros frangalhos. Abismado, caído em si mesmo, finalmente foi recolhido a uma cela úmida, onde por 30 dias mergulhou o pensamento em profundas cogitações. Então, aqui mais 30 dias adiante na história, mas ainda no ano 34, depois de Cristo. O ano seguinte à crucificação do Senhor. Ao fim de 1 mês, as feridas estavam cicatrizadas e um dos prepostos de Licínio julgou chegado o momento de encaminhá-lo a uma das galeras do tráfico comercial, onde se encontrava o questor interessado em assuntos lucrativos. O moço hebreu perdera o viço róseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Vagava-lhe no semblante indefinível tristeza. E na fronte apontavam rugas precoces, nunciativas de velhice prematura. É a dor, A dor profunda, o envelhecendo. Nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus.
Como outros descendentes da sua raça, sofrer o sacrifício pungente. Todavia, guardar a fé, como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. O autor dos provérbios, né, rei Salomão, filho de Davi. Salomão foi filho de Davi, o rei de Israel. Né? O autor dos provérbios recomendara como imprescindível serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência, e Gesiel guardara o coração. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã, até os confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Não se entregou, né? Ele estava buscando formas de levar a vida adiante, mantendo essa fé ardorosa em Deus, né? Com a intenção de um dia reencontrar a irmã. Tinha sua meta, né? Seguido de perto por sentinelas impiedosas, qual se for um vagabundo vulgar, cruzou as ruas de Corinto com o símbolo das águias. Não, desculpe, pulei aqui a linha. Cruzou as ruas de Corinto até o porto, onde o internaram no porão infecto de uma galera adornada com o símbolo das águias dominadoras. Né? As águias, a águia era o símbolo do Império Romano. Reduzido à mísera condição de condenado a trabalhos perpétuos, enfrentou a nova situação cheio de confiança e humildade. Ainda, apesar de tudo, ainda se manteve, ele conseguiu se manter equilibrado, né? E manter essa confiança e a humildade. Foi com admiração que o feitor Lisipo anotou-lhe a boa conduta e o esforço nobre e generoso. Habituado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, que não raro requeriam a disciplina do chicote, surpreendeu-se a reconhecer no moço hebreu a disposição sincera de quem se entregava ao sacrifício sem rebeldias e sem baixeza. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava uma tarefa habitual, sentia o suor abundante inundar-lhe a face juvenil, relembrando comovido os dias laboriosos da sua charrua amiga. Em breve, o feitor reconhecia nele um servo digno de estima e consideração, que soubera impor-se aos próprios companheiros com o prestígio da natural bondade que lhe transbordava da alma. Ele não conseguia ser diferente, né? Porque era natural nele essa bondade, essa forma de levar a vida, né? Com essa confiança, essa humildade, né? Ele era sereno, ele conseguia levar toda essa situação difícil, né? E sem perspectivas, né? De um futuro. Ai de nós, exclamou um colega desalentado. São raros os que resistem a estes remos malditos por mais de 4 meses. Já dando aí uma sentença de morte, né? 4 meses, bem provável que estivesse morto. Mas todo o serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel, altamente inspirado. E desde que aqui nos encontramos, em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador, trabalhando em suas obras. Quer dizer, ele estava ali, encarcerado na galera, né, tendo que exercer aquela tarefa, que não era fácil,
mas vendo nesta tarefa uma atividade honesta. Ele estava cumprindo com honestidade o que a vida lhe impôs. Né? E quem impõe a vida? É Deus, mantendo a sua fé. Ele dá, durante a história, inúmeros exemplos. Né? Exemplos não, inúmeras mostras, né, de sua fé. Inúmeras. Então, nós estamos aqui, em poucas páginas, já tivemos tantas demonstrações de fé de Gesiel. Para todas as complicações da nova modalidade de sua existência, tinha uma forma conciliatória, harmonizando os ânimos mais exaltados. O feitor surpreendia-se com a delicadeza do seu trato e capacidade de trabalho, que se aliavam aos mais altos valores da educação religiosa recebida no lar. No bojo escuro da embarcação, sua firmeza de fé não se modificara. Dividia o tempo entre os labores rudes e as sagradas meditações. A todos os pensamentos sobrelevava, né, aumentava a saudade do ninho familiar, com a esperança de rever a irmã algum dia, por mais que se lhe dilatasse o cativeiro. Então, ele nos traz aqui essa questão de que nós temos do nosso lado os nossos pensamentos. Então, quando não podemos fugir, quando não podemos nos rebelar contra uma situação que se impõe, né, quando as vicissitudes se fazem presentes, o nosso pensamento nos pertence. E é através dele que nós podemos buscar o alto, refletir, né, buscar o entendimento. E isso vamos exercitando a fé, que nele é tão latente, né, tão forte. Mas nós ainda vamos aqui, e estamos aqui, juntos, estudando, lendo, aprendendo, compreendendo, né, tudo aquilo que Emmanuel está nos trazendo através dessa história. De Corinto, a grande embarcação aproara em Cefalônia, na Grécia. Eu vou colocar aqui um mapa onde vamos poder, vou até colocar maior aqui, vou deixar só ele para vocês poderem ver bem as cidades que são mencionadas aqui nesse parágrafo. De Corinto, então nós vemos lá, né, aquele sinal maior, sinal azul, né? Acima do sinal azul ali nós temos Corinto. Né? De Corinto, a grande embarcação aproara em Cefalônia, na Grécia, e Nicópolis, também na Grécia, né? Já mais lá acima. De onde deveria regressar aos portos da linha de Chipre, a ilha de Chipre, já bem mais aqui à direita, né, mais abaixo, depois de ligeira passagem pela costa da Palestina, consoante o itinerário organizado para aproveitar o tempo seco e tendo em vista que o inverno paralisava toda a navegação. Então, aqui nós temos uma informação. Primeiro ia à Palestina, né, lá em Jope, para depois ir à ilha de Chipre e fazer o caminho de volta. Né? E temos informação, então, aqui, esse tempo seco, já temos aí o outono, não é? Já adiantado. Podemos imaginar aí os meses de setembro, novembro já começava a se aproximar o inverno, né? Já viram os dias mais frios. Então, como o inverno parava com a navegação, eles estavam aproveitando, né, esse itinerário de tantos portos, né, porque em breve isso teria que cessar. Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre.
era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium, é uma cidade na ilha de Chipre. Então, ele iria aqui a Cefalônia, Nicópolis, depois a Jope, só para então ir para Chipre, né? E ele se dirigia para a cidade de Citium em comissão de natureza política, com destino ao porto de Neapáfos, onde alguns amigos o esperavam. O moço patrício se constituiu, desde logo, entre todos, alvo de grandes atenções. Dada a importância de seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida, o comandante Sérvio Garbo, né, o comandante desta embarcação, lhe reservou as melhores acomodações. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente em Corinto, onde a embarcação deveria permanecer alguns dias, em prosseguimento da rota pré-fixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Comentava-se, a Sorrelta, né, comentava-se disfarçadamente, que nas cercanias de Cefalônia graçava, né, alastrava-se uma peste desconhecida. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retrair-se com indisfarçável escrúpulo. Deixa eu remover aqui. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. O comandante, né, Sérgio Carbo, preocupado por sua vez com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lisipo pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda assistência ao passageiro ilustre. Então, nós vemos aqui, esse passageiro ilustre, não é? Sérgio Paulo, por ser ilustre, não foi jogado ao mar. Seria o esperado, você está podendo contaminar, né, a tripulação, os passageiros, a todos aqueles, né, que estavam embarcados, então seria jogado ao mar. Mas por ser ilustre, então ele foi solicitado a conseguir alguém para cuidar de Sérgio Paulo. E quem foi o designado? O feitor designou Gesiel, sem demora, né? Incontinente. E na mesma tarde, o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo, com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares, nas situações mais diferentes e arriscadas. Então, aqui, mais uma vez, nós podemos ver a ação da divindade. A ação, né, em favor deste filho, né, tão fervoroso. Né? Então, ele não está só. Nunca, 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 nunca. Ninguém está, mas ele está aqui bem, bem claro que esse jeito de ser, esse espírito dele sereno, né, é porque ele está sempre em muito boa companhia. Sérgio Paulo tinha o leito em desalinho. Não raro, levantava-se de súbito no auge da febre que o fazia delirar, pronunciando palavras desconexas e agravando com o movimento dos braços as chagas que sangravam em todo o corpo. Quem és tu? Perguntou o doente em delírio, logo que enxergou a figura silenciosa e humilde do jovem de Corinto. Chamo-me Gesiel, o escravo que vos vem servir. E a partir daquele momento consagrou-se ao enfermo com todas as reservas da sua afetividade. Aqui.
Vou trocar aqui fica melhor. Aqui. Chamo-me Gesiel, o escravo que vos vem servir. E a partir daquele momento consagrou-se ao enfermo com todas as reservas de sua afetividade. Com a permissão dos amigos de Sérgio, utilizou todos os recursos que podia dispor a bordo, imitando a medicação aprendida no lar. Dias seguidos e longas noites, velou a cabeceira do ilustre romano, com devotamento e boa vontade. Banhos, essências e pomadas eram manipulados e aplicados com extrema dedicação, como se estivesse a tratar um parente íntimo e muito caro. Nas horas mais críticas da enfermidade dolorosa, falava-lhe de Deus, recitava trechos antigos dos profetas que trazia de cor, cumulando de consolações e carinho fraternal. Estava o amor em ação aqui, né? Sendo extremamente caridoso com aquele romano que ele não conhecia. Imagina, né, aquele ambiente de pústulas, de feridas, o cheiro não devia ser nada agradável também, mas ele estava ali em espírito, né, em coração. Sérgio Paulo compreendeu a gravidade do mal que afastara os amigos mais caros, e no convívio daqueles dias afeiçoou-se ao enfermeiro humilde e bom. Depois de alguns dias em que Gesiel conquistara plenamente a sua admiração e o seu reconhecimento pelos atos de inexcedível bondade, o doente entrou em rápida convalescença, com manifestações de geral alegria. Então, ele já estava se recuperando. Contudo, na véspera de regressar ao porão abafado, o jovem cativo apresentou os primeiros sintomas da moléstia desconhecida que alastrava, né, que graçava em Cefalônia. Temos aqui mais uma ação da divindade. Então, parece, se olharmos na superficialidade, puxa, ele foi contaminado. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque não aconteceria isso se não fosse para o bem dele. Após entender-se com alguns subordinados de categoria, o comandante chamou a atenção do patrício, já quase restabelecido, e lhe pediu aprovação para o projeto de lançar o jovem ao mar. Ele não era um ilustre, né? Ele era um cativo. Então, que lançasse, ele não era ninguém. Então, que ele não iria ser permitido que ele contaminasse os demais. Então, ele seria lançado ao mar. Será preferível envenenar os peixes antes que afrontar o perigo do contágio e arriscar tantas vidas preciosas, esclarecia Servo Carbo com malicioso sorriso. O patrício refletiu um instante e reclamou a presença de Lisipo, entrando os três a tratar do assunto. Qual a situação do rapaz? Perguntou o romano com interesse. O feitor passou a esclarecer que o jovem hebreu lhe viera com outros homens, capturados por Licínio Minúcio, por ocasião dos últimos distúrbios da Acaia. Lisipo, que simpatizava extremamente com o moço de Corinto, procurou pintar com fidelidade a correção da sua conduta, suas maneiras distintas, a benéfica influência moral que ele exercia sobre os companheiros, muitas vezes desesperados e insubmissos. Depois de longas considerações, Sérgio ponderou com profunda nobreza. Não posso admitir que Gesiel seja tirado ao mar com a minha aquiescência. Devo a esse escravo uma dedicação que equivale à minha própria vida. Conheço Licínio
e, se necessário, poderei esclarecê-lo mais tarde sobre esta minha atitude. Não duvido que a peste de Cefalônia esteja trabalhando o seu organismo, e por isso mesmo é que lhes peço a cooperação necessária a fim de que esse jovem fique liberto para sempre. Mas isso é impossível, exclamou Sérvio reticenciosamente. Por que não? Revidou o romano. Em que dia atingiremos o porto de Jope? Amanhã à noitinha. Pois bem, espero que vocês não se oponham aos meus planos, e tão logo alcancemos o porto, levarei Gesiel num bote até as margens, pretextando o ensejo de exercício muscular que preciso começar. Aí, então, lhes daremos liberdade. É um feito que se me impõe em obediência aos meus princípios. Mas, senhor, obtemperou o comandante indeciso. Sérvio, né? Não aceito quaisquer restrições, mesmo porque Licínio Minúcio é um velho camarada de meu pai. E continuou depois de refletir um momento. Não ias atirar o rapaz ao fundo do mar? Sim, pois faze constar nos teus apontamentos que o escravo Gesiel, atacado de mal desconhecido, contraído em Cefalônia, foi sepultado no mar, antes que a peste contagiasse os tripulantes e passageiros. Para que o rapaz não se comprometa, instruí-lo-ei a respeito, dando-lhe umas tantas ordens terminantes. Além disso, noto-o bastante enfraquecido para resistir com êxito às crises culminantes da moléstia ainda em começo. Ele sabia do que estava falando, ele sabia o que estava por vir, o que Gesiel ia sofrer. Quem poderá garantir que ele resistirá? Quem sabe morrerá ao abandono no segundo minuto de liberdade? O comandante e o feitor trocaram um olhar inteligente, de implícito acordo mútuo. Depois de longa pausa, Sérvio concordou, dando-se por vencido. Está bem, seja. E aqui, então, nós vamos fazer a pausa para o próximo estudo. Depois tomaremos ciência do rumo que as coisas seguiram. Nosso tempo está se acabando aqui para o estudo, completando já o horário de encerramento. E vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor, encerramos aqui o estudo de hoje. E tivemos diante de nós os maiores exemplos de fé. Que nós possamos, Senhor, construir uma fé igual a de Gesiel e de Abigail. Que possamos, no desenrolar da história, aprender onde buscar o recurso, onde buscar a força para nos mantermos íntegros em nossa fé. Que possamos alimentar o nosso espírito com as lições que estão ainda por vir. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de aprendizado. E pedimos a Tua presença em nossos dias, que possamos caminhar seguindo Teus passos, iluminados pela Tua luz de amor e paz. Seja conosco, graças a Deus. E é isso. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão na próxima semana. E que todos fiquem em paz e até lá.